galera, estamos no ar e hoje com ela, que é a apresentadora, jornalista, historiadora, com vocês, Cris Flores! Finalmente! Eu queria muito vir aqui! Sério? Juro por Deus. Não, estou inventando. Não, juro por Deus, Sério? pela minha vida. Porque você é uma graça de pessoa. Ah, Eu te conheço há muito obrigada. tantos anos. Sim. E te ver brilhando e de uma maneira tão profissional, eu olho e falo, gente, é como... né, você tem quase a idade do meu filho, né? Então, a gente Do olha Gabriel. assim, exatamente, a gente olha assim e fala, ai, que orgulho. Então eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, Cris. Obrigada. A gente se viu a última vez no jantar no GRAC, né? Sim, tem alguns anos. Já faz alguns anos, Já né? faz Mas alguns todo anos. ano eu e teu pai estamos lá, né? Sim. A gente bate ponto, É graças verdade, a Deus, né? é verdade. Cris, tudo começou como assistente de redação, é isso? Isso mesmo, exatamente. Caramba. Se tinha uma coisa que eu tinha certeza, é que eu ia fazer jornalismo. Na verdade, eu fazia balé. Aí... Você é bailarina, né? fui, né? Eu falo fui, porque hoje em dia, para pegar um pé aqui, já tá mais difícil. Que dirá fazer pirueta, né? E aí, eu tinha que escolher, né? É aquela fase que você tá na adolescência. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa ligada a letras, porque eu gostava de escrever, eu gostava de falar, sempre fui faladeira. E aí, eu participei de um concurso de redação na escola, ganhei. Aí, a minha professora de literatura, na época, falou, olha... Você escreve bem, você tem que pensar nisso. Você já, né, imagina alguma coisa? Eu falei, olha, eu gosto de jornalismo, mas eu não sei muito bem, né, o que faz o jornalista. Porque não tinha ninguém na minha família que era jornalista. E aí eu comecei atrás, comecei a ver, né? Não é que nem hoje que tem muitas possibilidades, né? Hoje tem muitas mídias, né? Antes era o mais tradicional, né? Então você tinha as redações de revista, jornal, rádio, TV. Então era um mercado mais restrito, né? Mas tinha o mercado de assessoria de imprensa, que estava começando a dar um boom, assim. E era geralmente uma boa porta de entrada para as pessoas. E aí eu passei, né, no vestibular, fui fazer jornalismo, que era o que eu queria. Eu sabia que não ia dar para ser bailarina. E aí fui para o jornalismo. E amei profundamente o curso. E também comecei como assistente de redação. E foi muito legal começar como assistente de redação, porque o meu primeiro trabalho era clipagem. O que era? Não tinha. A internet estava assim, engatinhando ainda, né? Então, a gente ainda usava fax. Nossa! Então, a gente pegava as revistas, os jornais, recortava. Então, tinha um cliente, né? Então, tinha uma marca lá X, que era cliente da assessoria. E aí, eu tinha que achar aquilo no jornal, na revista. Recortava a matéria, colava numa folha sulfite. Aí passava por fax aquilo para o cliente receber e saber que saiu matéria dele na imprensa. Porque eu lia todos os jornais, todas as revistas pela manhã. Então, para mim, foi muito importante, porque eu descobri o universo da imprensa nesse trabalho, porque eu era obrigada a ler todos os jornais e todas as revistas. Então, eu fui aprendendo a linguagem de cada um, como cada veículo escrevia, o estilo de texto. E aí, depois, na sequência, fui trabalhar em redação. Então, foi ótimo. Quando eu cheguei, eu já sabia praticamente o manual de redação de uma redação. Foi muito legal. Mas era redação de revista, certo? Primeiro, eu comecei em jornal. Eu trabalhei no jornal Agora, que não existe mais, mas que era na Folha de São Paulo. Então, fui trabalhar no prédio ali da Folha, histórico. E fazer jornal foi muito bom. Foi muito bom porque o jornal tem uma agilidade, né? Então, você precisa... Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então, você... Assim, perto da internet hoje... Era devagar. Já virou devagar, né? Mas tinha agilidade, porque você tinha que apurar a matéria no dia, checar, escrever, editar, pegar foto. Aí, né, vinha o diretor de redação, vinha se aquilo estava legal. Aí podia ter uma chamada de capa, que era o nosso sonho quando tinha chamada de capa, né? Porque aí essa matéria ficou muito boa, né? E aí saía no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, você já estava pensando em outra matéria e assim por diante, né? Então, deu muita experiência para mim, porque eu trabalhava no caderno de variedades. Então, eu escrevia sobre TV, né? Sobre celebridades. Eu já gostava disso. Já era uma fofoqueira. Já era uma fofoqueira nata. Eu falo, todo jornalista é fofoqueiro. A gente só verdade. que cada um inventa um jeito bonito de falar que não é fofoqueiro, entendeu? Faço jornalismo econômico, faço jornalismo político, né? E aí tem aquele que faz jornalismo de fofoca, de entretenimento. Enfim. E aí, no caderno de variedades, no final de semana, a gente já, né, deixava tudo prontinho. E aí, a gente tinha o final de semana que era de plantão. Então, eu tinha que fazer outras matérias para outros cadernos. Então, eu aprendi muito. Porque aí, né, o editor de política falava, olha, eu preciso de alguém aqui comigo. Eu só não gostava de fazer morte.
Que é Hard News. Né? Aquele Hard News de ir pra delegacia, né? Ver defunto de madrugada. Aí eu falava, gente, esse não dá pra mim, né? E esporte, assim, que era uma coisa também que eu não entendia. Eu falava, meu Deus. E aí não precisava nem querer, porque o pessoal se estapeava, né? O povo amava fazer esporte, então... Menos você. Menos eu ali, que eu não entendia nada. Eu falava, gente, eu não sei regra, né? Aí nem dá, né, pra gente fazer. Mas aprendi demais. Aí depois que eu fui pra revista. Aí eu fui pra Editora Abril. E aí fui trabalhar em algumas revistas de fofoca, maravilhosas. Primeiro na revista Minha Novela, que a gente dava os capítulos de novela, o que ia acontecer, né? E tinha spoiler ali. Muito spoiler. Tinha muito spoiler. A gente falava com os autores, a gente lia capítulo. No começo, a Globo deixava os jornalistas lerem os capítulos para poder dar os resumos. Depois, foi proibido. Só que a gente tinha os informantes dentro lá da Globo que passavam pra gente, entendeu? Por baixo dos panos. E aí a gente conseguia descobrir, assim, o que ia acontecer. Tinha autor que achava legal e falava assim, não, ó, vou dar tal coisa aqui pra você, pode dar. Porque assim, as pessoas liam, como é hoje. A gente descobre as coisas que vão acontecer e ainda assim a gente quer ver, não é? Mesmo que você saiba a notícia, você quer saber o que vai acontecer do jeito que vai acontecer, né? Sim. Você fala, eu sei que o Belo e a Viviane Araújo, por exemplo, agora, né, vão se beijar na novela, mas você quer ver como vai ser esse beijo, Sim, né? Você tem a notícia, mas você não tem a visualização do que é. Então, era muito legal. Então, eu fazia e depois eu fui para Contigo. E aí, na Contigo, eu fui editora de flagra, que eram os flagrantes. Porque hoje, todo mundo tem um celular na mão. Então, todo mundo consegue tirar foto, filmar, né? Ter esse registro. Antigamente, não. Então, a gente até tinha celular, mas era aquele celular tijolão que era para ligar e olhe lá, né? Mandar uma mensagem de texto. Então, a foto eram os fotógrafos, os paparazzi, que, de fato, ficavam escondidos, seguiam. A gente tinha que descobrir onde eles estavam, os famosos. E aí, esses flagrantes vinham para a redação, a gente escolhia as fotos, os textos, enfim. Então... foi uma época bem agitada, bem agitada mesmo, mas que eu aprendi demais no jornalismo. Você foi estagiária de assessoria de imprensa na campanha do governador Mário Covas. Exatamente. Foi muito legal, porque assim, quando eu fui fazer jornalismo, num primeiro momento, eu não achei que eu fosse trabalhar com celebridades e muito menos fazer televisão. Eu queria política. Eu achava que eu ia mudar o mundo fazendo política. Primeiro até eu achava que eu ia ser jornalista internacional. Ia cobrir guerra, fazer... Nossa, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu sempre gostei muito de política. Eu leio muito sobre política, né? Eu gosto do assunto. Então, eu tentei. Eu fui para esse caminho, vi como é que era, gosto até hoje, mas eu não me encontrei muito ali. Assim, porque eu vi que tinha muita coisa errada acontecendo, não com ele, porque ele era um homem muito sério. Gostei muito de trabalhar na campanha dele, aprendi demais. Mas eu trabalhei com assessoria de outros políticos, outros governos também. E aí, quando eu comecei a ver como a coisa funcionava, eu falei, acho melhor fazer outra coisa. Aí comecei a ir para outros campos, assim. Mas gosto até hoje. Gosto de política e eu acho que é necessário. Aí a gente vai amadurecendo, vai entendendo que a gente é um ser político. Então, a gente precisa entender de política, porque isso impacta na nossa vida. Sim, todos os dias. Todos os dias. É dali onde saem as leis, onde a gente vai viver nesse guarda-chuva. Então, se a gente não entender o que está acontecendo, a gente não pode exigir, a gente não pode cobrar, a gente não sabe votar, né? A gente fica refém deles. Então, por isso que a gente tem que entender, a gente tem que ir atrás mesmo e ler. Parece difícil, mas não é. É que a coisa é feita de um jeito para embananar a cabeça da gente. Sim. Mas não é, não. Se a gente for atrás, a gente vê que é bem mais fácil. Mais fácil de entender. Exato. Tem uma história com Paulo Henrique Amorim, né? Muito boa. Muito boa. O Paulo Henrique foi uma das melhores coisas que aconteceram, assim, na minha carreira, na minha vida profissional. E eu acho que, assim, ter começado com ele na televisão foi muito importante para eu amar a televisão. Porque eu vi ali uma pessoa que era apaixonada por televisão. E tanto que eu nunca pensei em trabalhar em TV, nunca mesmo. Sério? Sério. Eu queria trabalhar em redação, queria escrever, era isso. E aí, quando vem a oportunidade da TV, que foi com ele, o meu primeiro trabalho, de fato, né? Eu falei, gente, eu vou, porque eu vou aprender alguma coisa com esse homem que é muito inteligente, eu já acompanhava, já lia, né? Porque ele começa também em revista, depois ele vai pra TV. Legal. Eu falei, eu vou aprender. E o Paulo era de uma época onde não existia jornalista que foi formado no jornalismo. As faculdades de jornalismo vieram depois. Então, você se formava em outro curso e aí você escrevia muito bem, você ia para o jornal e escrevia, né?
Então, ele era um engenheiro que escrevia um grande jornalista. Caramba. Exato. Mas maior do que muitos outros que já estudaram jornalismo, né? Que eu acho super importante, eu sou a favor do curso. Porque tem essa história de que não precisa ter diploma, não precisa ter o curso de jornalismo. Eu sou a favor do curso, eu acho muito importante. E aí, quando ele me chama para trabalhar, foi muito engraçado, que eu trabalhava em revista. E aí, a diretora dele na época, que tinha trabalhado nas revistas comigo, me chamou para conversar, para uma reunião, porque ela queria fazer um quadro de fofoca no programa que ele ia estrear na Record, que era o Tudo a Ver, que era uma revista eletrônica no final da tarde. E aí ela falou, olha, você pode vir aqui conversar com o Paulo, porque ele não está acostumado com esse universo, para a gente... Mas não para eu fazer o quadro, era para ajudá-lo a montar o quadro. Ah, entendi. Então, eu fui lá, assim, achando que eu ia me encontrar com ele 5 minutinhos, falar alguma coisa. Eu entro na sala, tá tendo uma reunião, tal, ele olha e tal, a gente começa a conversar, ele tinha uma risada maravilhosa, uma gargalhada deliciosa e muito bem-humorado, fazia brincadeiras e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, gostei de você. E eu usava óculos, tinha o cabelo chanelzinho e tal, né? Mudou, né, essa versão. Tudo. Mas depois a gente fala disso. Aí ele olhou e falou assim, você parece uma professora de geografia falando de fofoca, dá muita credibilidade pra fofoca. Então, o negócio é o seguinte, amanhã a gente vai começar a fazer aqui os pilotos, no final de semana você tem 2 dias de piloto e na segunda a gente estreia, era tipo uma quarta-feira. Eu falei, oi? Eu falei, eu trabalho na Abril, amigo, eu não posso sair de lá, eu quero ficar lá, tô ótima lá. Aí ele falou, não, os 2, eu quero você nos 2, você continua lá. Aí falou pra diretora, falou, vai lá falar com eles lá, que você conhece todo mundo, pede pra liberar pra ela vir aqui. Então, você faz o seguinte, você fica lá na redação, você trabalha lá, depois você vem pra cá, faz o ao vivo, e depois você volta pra lá, você faz o que você quiser. Ele falou, é bom que você vai ganhar um dinheirinho a mais, você vai aprender, não é? Não vai ser bom pra você? Eu falei, ótimo! E como era ele, não tinha como falar não pra ele. E aí eu fiquei feliz da vida, porque a revista me liberou e aprendi demais. E aí teve um episódio, porque como eu vinha de redação, o que você pensa na redação? Preciso estar o mais confortável possível e pensar em conteúdo. Era isso que eu pensava. E não estava nem aí para televisão, que tinha imagem. Então, do jeito que eu saía da redação, eu ia correndo, chegava suada, toda amassada, não fazia maquiagem, botava a roupa que eu tinha, que era de sair pra rua e estar confortável, né? Só que eu não tinha, na época, figurinista, maquiadora, nada disso. E aí, teve um dia que eu tava realmente, assim, muito amassada. E sentei do lado dele, vim correndo e tal. Ele falou assim, minha filha, você saiu da lata do lixo? O que tá acontecendo? Aí todo mundo falou, meu Deus. E eu comecei a rir com ele. Eu falei, você tem razão, tá parecendo. Eu falei, tipo desenho animado, né? Ele falou, tipo desenho animado. Mas isso foi fora do ar até, né? Aí eu falei, mas sabe o que acontece? Eu falei, eu venho com as minhas roupas. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu falei, é o que eu tenho. Aí ele falou, ninguém faz figurino aqui pra você? Eu falei, não, ninguém falou nada disso comigo. Ele falou, nada, nem maquiagem, nada. Eu falei, não. Ele falou, então, desculpa, aqui que a gente tá errado. Você tem direito, sim. Chamou a coordenadora de produção. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ter. Então, você vê, às vezes é uma questão de conversa. Mas ele era muito bem-humorado e tinha um humor ácido. Então, eu entendia. E a gente virou grandes amigos. Ele me ligava às 6 horas da manhã, assim, e aí, quais são as fofocas do dia? Eu falei, Paulo, desculpa, mas assim... Os famosos ainda não estão acordados. Não está acontecendo nada por enquanto. Aguarda mais um pouco, daqui a pouquinho a gente conversa. Ele era assim, ele adorava. Então, num primeiro momento, era para eu fazer uma vez por semana. Aí começou 2, 3, 4. No fim, eu estava indo todo dia. E depois veio Hoje em Dia? Ou não? Depois veio Hoje em Dia. Eu tive o meu filho. Aí, na época, eu saí da revista. Porque durante a minha licença maternidade... A Maísa, que é assessora da SBT, você conhece bem, querida. Conheço, beijo, Maísa, queridíssima, beijo, maravilhosa. Já conheci há muitos anos, porque ela era assessora de famosos. Tem uma história que você trabalhou nos bastidores da SBT? Trabalhei com ela. Eu trabalhei com ela. Então... Eu não sabia disso. Porque a Maísa, antes de trabalhar no SBT, ela trabalhou com vários famosos. Trabalhou com a Eliana, entre outros, né? Então, eu lidava com ela. E depois ela foi para o SBT. E aí, falava muito com ela, porque precisava dela, né? Para ter as notícias. E aí, eu estava no meio da minha licença maternidade e eu já tinha saído da Record do ar porque o Paulo ficou doente. E aí, o programa acabou. Mas eu estava tranquila, porque como eu estava de licença maternidade, tudo bem. Aí, ela me ligou e falou, olha, eu preciso de você, porque eu tô com uma novela no ar. E a gente está tendo alguns problemas aqui com os atores e a gente precisa divulgar mais a novela, né? Organizar e tal. Você não quer vir para cá? Não sei, você está lá na revista, você vai voltar de licença. Aí eu falei, bom... Se você me pagar
pelo menos o que eu ganho. E me garantir que eu vou ter final de semana, que eu vou poder ficar com meu filho, né? Num período, assim, bom, que eu possa amamentar, né? Que eu possa levar ele até o berçário, ter qualidade de vida. Porque numa redação é difícil, né? Eu virava à noite, assim, quando tinha carnaval e a gente cobria carnaval, por exemplo, a gente virava, às vezes, 2 noites, assim, sem dormir, porque a gente ficava cobrindo, entrevistando, aí eu tinha que mandar para redação, aí a redação tinha que fechar, né? Aí me ligava enquanto eu estava dormindo para depois cobrir o dia seguinte. Sim, Era que uma horror. loucura. Jornal também é a mesma coisa. Às vezes a gente fazia o pescoção, que chama, que é fazer o fechamento para o fim de semana, aí você fica até de madrugada. Nossa. Então é difícil para quem tem filho, não é fácil, né? Então, e eu quis ter filho, né? Era o sonho da minha vida. Então, eu falei, não, eu preciso cuidar e criar, né? E aí, eu aceitei, fui. E foi super maravilhoso, porque eu fiquei nos bastidores, né? No SBT, conheci as pessoas pelos bastidores, que foi muito legal. Porque depois, quando eu voltei para trabalhar no ar, ainda tinha muita gente, porque o SBT é assim, né? Sim, As pessoas trabalham muito tempo lá. E as pessoas eram as mesmas, do mesmo jeito, queridas, maravilhosas. E foi um período muito legal trabalhar com a Maísa lá. Eu aprendi demais Que com ela legal. também. Fazer ideia. Máximo. Foi muito, muito legal. E eu fazia essa parte de novela. Aí depois eu saí e aí voltei para Record para fazer o Hoje em Dia. Que, na verdade, eles já estavam no ar, não tinham fofoca, mas eles estavam precisando daquele incremento ali de audiência que a fofoca sempre ajuda, né? O programa estava começando. Sim. E aí, antes era o Note a Note, e eles tinham mudado o programa pro Hoje em Dia, então precisava acontecer, né? E aí eu cheguei depois, né? Mas cheguei com as fofocas. De cabelo curto. De cabelo curto, do mesmo jeito. óculos. E óculos, e agora mãe, né? Meu filho pequeno, né? Fazendo 1 aninho, né? E aí, mas cheguei lá e tudo mais, mas já tinha tido aquela experiência com o Paulo, que tinha sido maravilhosa. Sim. E aí, de novo, né? Ao vivo, diário, só que aí de manhã, né? E ia lá, todo dia, fazendo as fofoquinhas. Comecei lá tranquilinha, uma fofoquinha por dia, 2, 3, 4, 5. Aí fui ficando, né, no ar, porque a fofoca foi ajudando ali na audiência. E fui ficando tanto no sofá que chegou um momento que eles falaram: olha, você é a 4ª apresentadora. Que eu nunca imaginei na minha vida. Eu nunca Então imaginei. não teve nenhum teste. Foi tipo Zero. um convite e continuou. No ar, eu fiquei sabendo. Ao vivo. Você é a 4ª pessoa, parabéns. Exatamente, foi exatamente assim. Porque eu tava... Eles iam pra Disney. O Mickey tinha vindo de Orlando pra convidá-los pra Disney. Que legal. E eu tava participando de tudo aquilo, mas eu sabia que eu não ia. Porque eu tinha chegado depois, eu não era apresentadora. Mas eu tava achando aquilo tudo lindo. Disney, né? Ai, Mickey e tal. E aí, veio o meu aniversário. Que foi, juro por Deus, eram dias antes da viagem deles. Minha filha. Eu, no meu aniversário, abro uma caixa. Quando eu abro a caixa de presente, o que era? Era um passaporte. Aí eu abri e eu, assim, não tinha ligado o Lé Concré. Aí eu abri o passaporte, tava lá assim, você vai com a gente pra Disney. Aí eu já comecei a chorar, fiquei emocionada e tal. E aí veio a bomba. Falou, e agora a gente queria te contar que você é a 4ª apresentadora. Não somos mais 3, somos 4. Só que eu não entendi na hora. Não caiu a ficha. Eu tinha entendido que eram 4 pessoas na viagem. Eu ia curtir com eles a viagem. Aí eles, olha... não, agora você vai ser apresentadora do programa. E eu falei, meu Deus, eu saí do ar. Eu falava assim, vocês estão loucos. Como assim, apresentadora? Eu não sei fazer nada. Não, você sabe, você nem percebeu, mas você sabe. Porque você já tá no ar, você já interage, você já tá nas outras pautas. Você já tá lendo TP, você já tá fazendo tudo. Aí eu fiquei muito nervosa, fiquei muito emocionada. Era uma super responsabilidade. Foi um programa que, nossa senhora, a gente dava, assim, de manhã 20 pontos de audiência. Era muita audiência. Muito. E a gente chegou a ficar no ar uma época das 8 da manhã às 2 horas da tarde, assim. Nossa! Era uma coisa louca, assim. Era muito sucesso. A gente ia para os lugares, viajava... Era muita gente em cima da gente, a gente ganhou prêmio. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Foi delicioso tudo que eu vivi ali, tudo que eu aprendi. E eu fiquei 7 anos lá. Então, Muito tempo. é intenso, né? No ao vivo diário, isso tudo é muito intenso. E foi tudo também assim. As coisas, para mim, sempre aconteceram um pouco assim. Nunca foi muito programado de agora eu vou trabalhar em tal lugar, então... As coisas, Tudo muito natural. As coisas foram se colocando. E eu prefiro que seja assim. Porque eu acho legal quando vem um desafio...
e você aceita. Sim. Né? Porque você lida menos com a frustração, você lida mais com o desafio, né? Sim, Você gasta mais total. energia para fazer acontecer do que ficar lidando com, puxa, não foi do jeito que eu imaginava, não foi do jeito, né? Claro que a gente tem sonhos, natural, né? Sim. Mas é legal você perseguir no sonho ali, persistir, mas também entender que às vezes não é para acontecer, né? Eu acredito muito em Deus, então, para minha fé é o seguinte: se aquela porta está fechando, é porque Deus está dizendo para você, não é essa porta. Tem uma janela, tem uma outra porta que pode se abrir. Aí depois você ficou 7, 8 anos no Hoje em Dia, você Isso. foi pro SBT. Aí eu fiquei ainda mais um pouquinho. Na Record apresentei o Troca de Família, que era quando duas famílias trocavam de casa. Era Na verdade, legal. as mães, era bem legal, né? E quando eu apresentei, esse programa já tinha ido ao ar há 6, 7, 8 anos atrás. Então a gente fez o quê? A gente foi buscar essas famílias para entender o que tinha acontecido na vida delas. Então acabou fazendo muito sucesso, foi muito legal. E aí depois veio o convite do SBT para eu apresentar o Fábrica de Casamentos. E aí eu achei que seria legal voltar ao SBT, só que dessa vez apresentando. Porque era um sonho meu, eu acho que de todos nós que trabalhamos com comunicação, trabalhar com o Silvio Santos, né? Sim, mas... Porque tem uma coisa que é trabalhar para o Silvio e tem uma coisa que é trabalhar com o Silvio. Você né? trabalhava com ele. Exato. A gente teve esse privilégio, eu, seu pai, né? Entre outros, lá dentro, de trabalhar para o Silvio e com o Silvio. E poder lidar com ele, poder ouvir os ensinamentos dele, poder ouvir as dicas dele, poder vê-lo trabalhando. Eu acho que a maior aula que a gente tinha era quando a gente ia ao estúdio dele e ficava ali assim, babando, assistindo aquele homem trabalhar nos bastidores. Porque o que ia para o ar era muito legal, mas o que não ia para o ar era mais legal ainda. Porque ele era aquela pessoa que chegava e estava o auditório já ali, que para ele era o suprassumo, né? E eu acho que isso é o que um dos maiores ensinamentos que eu tive, que a nossa audiência, a nossa plateia é o principal na nossa vida, que é o que a gente tem que tratar de melhor. E ele olhava para aquelas mulheres, porque eram só mulheres, né? Colegas de trabalho. Sim. E olhava para aquelas mulheres com muito respeito. Então ele queria saber se elas estavam bem, se elas tinham comido, se elas tinham sido bem tratadas, né? E ele sempre teve fiéis escudeiros incríveis, né? Que era o Rock, Liminha, que também continua com esse legado aí, que é maravilhoso. E ele aquecia aquela plateia. Então ele ficava, às vezes, 1 hora Só conversando, só né? conversando com ela, sabendo das histórias. E por ali ele tinha um termômetro de tudo. De quem estava dando certo, de quem não estava, se as pessoas gostavam dos artistas, dos programas. É verdade! Ele ia descobrindo tudo ali. E aí ele ia contando piada, aquecendo. Então, quando entrava no ar, elas já estavam tão entregues ali que ele podia quebrar um ovo na cabeça que elas estavam achando lindo. Entendeu? Sim. Então ele foi um grande professor, um grande mestre para todos nós. Tanto que nós nos espelhamos nele, né? As pessoas falam, todo mundo imita o Silvio. Não é imitar, é se espelhar mesmo, né? Admirar uma pessoa que abriu as portas da comunicação para muita gente. Para muita gente que hoje está aí no ar, seja em qual emissora for, foi graças a ele, né? Foram talentos que foram descobertos e ele olhou e falou, seu pai é um grande talento, eu acredito, vamos lá. E eu aposto que teve programa que ele deu para ele e falou assim, será que eu consigo apresentar esse programa? Não, se ele está falando que sim, eu consigo. Comigo foi a mesma coisa. Vai lá que eu quero ver você fazendo as coisas. Mas Silvio, eu não sei como ele fez eu contar piada no ar. Ele fez você Eu contar falei, Silvio, piada? pelo amor de Deus, Silvio, eu nunca contei piada. Ele falou, não, eu tenho o livrinho do Ari Toledo de piadas. Você pega o livrinho, pode pegar meu livrinho lá, tá velho, mas pode pegar. E aí você conta a piada. Eu falei, mas Silvio, eu nunca contei uma piada na minha vida na televisão. Nossa, seu Ari, maravilhoso, né? O mestre das piadas. Sim. Não, eu falei, Silvio do céu. Eu falei, mas não sei. Ele falou, mas por isso que vai dar certo, porque as pessoas vão rir porque você não sabe contar. Ah, gênio! Ele era genial, né? Ele era genial. Então, ele pedia pra gente fazer coisas que a gente falava, será? Meu Deus do céu. Se você fizesse exatamente do jeito que ele falava, dava certo. E se não desse, ele era o primeiro a reconhecer e pedir pra mudar. Então, isso era muito legal também. Ele mudava, né? Então, trabalhar com ele eram altas emoções. Eram altos e baixos. Altas emoções. Mas era isso, era se jogar. E ele sempre reconheceu as pessoas que se jogavam. Porque o que é se jogar? Era confiar nele. Era confiar na ideia dele, né, no que ele tinha pra gente. Porque se você fosse aquela pessoa que ele confiasse, ele batia no peito e te protegia. Então, ter ele ali era um escudo, sabe? Assim, era um pai mesmo. Por isso que a gente fala, ele era um grande pai para todos nós. A gente tinha essa figura paterna, né? Então, foi esse aprender que foi
lindo, 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 lindo mesmo, assim, dele acreditar. E quando, né, eu falo, às vezes as pessoas falam, você faz isso desse jeito, você faz aquilo. E aí eu lembro do Silvio falando assim, com uma risada, por exemplo. Ele amava que eu dava risada no ar, ele queria que eu desse mais risada, ele queria que eu fosse divertida. Ele falava assim, você... Espontânea. Aí ele fala... ele que falava, tá? Tem até isso gravado, mas, enfim, eu tenho humildade suficiente para falar, não é bem assim. Mas ele que falava. E aí a gente aceita de coração. Ele falava, você é a apresentadora mais carismática da TV. Eu falava, ai, coisa linda, tal. Então, realmente, foi... Eu acho que foi a maior experiência na televisão, assim, ele e o Paulo, né? Que, assim, me marcaram e que eu vou levar para o resto da vida todos aprendizados, assim. Os que ele passou direto para mim e os que eu vi ali acontecendo, né? Cris, eu tenho um mimo para você. Opa! Você tá preparada? Eu tô muito preparada! Olha! Opa! Que lindo! Olha só, e você aí de casa... que quiser conhecer mais nossos produtos, acesse www.hag.com.br. Eu amei! Posso colocar feliz. aqui do lado? Claro. Ai, gente! Depois você mostra pra todo mundo, né? Vamos fazer suspense. Sim, vamos fazer suspense, mas eu amei. Obrigada. Imagina, o Fábrica é do Brasil, né? Então, o Fábrica, ele era um formato que era uma ideia inicial. Vamos fazer um programa sobre casamentos. Era isso que a gente tinha. E aí nós fizemos esse programa a algumas mãos. Então eu fico muito feliz e muito orgulhosa porque eu ajudei a fazer o formato. A gente fez esse formato gravando. A gente pilotou gravando, né? Como a gente fala, né? Porque, para quem não sabe, a gente faz um negócio chamado piloto na televisão, que é para a gente testar aquilo que a gente quer levar ao ar, né? E aí, com esse piloto, você fala, isso ficou legal, isso não ficou... E aí você vai mudando as ideias. E às vezes a gente faz assim, se jogando no ar mesmo, né? Então, a gente foi fazendo. Então, muito do que é o Fábrica tem muito de mim. Então, foi um jeito também de eu aprender a fazer conteúdo para a televisão, né? Então, a gente foi se descobrindo ali com pessoas que nunca tinham feito televisão, né? Então, as pessoas que trabalhavam com a gente ali, né? Eram pessoas que não tinham trabalhado ainda no veículo, mas eram muito fortes no mercado de casamento, né? Então, trazer pessoas que tinham esse gabarito, essa experiência, também deu credibilidade para o programa, né? Então, quem vai fazer o vestido é quem sabe fazer vestido, quem vai fazer o bolo é quem sabe fazer bolo, quem vai fazer o buffet é quem sabe fazer o buffet, quem vai fazer a decoração é quem sabe fazer a decoração. Exato. Então, todo mundo ali estava em prol de fazer realmente um casamento bonito. E as pessoas não esperavam. Eu acho que o público não esperava, os nossos clientes, né, de publicidade também não esperavam ter um nível de excelência, de qualidade tão grande no ar, na TV aberta, no SBT ali. E aí, quando a gente vai para o ar, as pessoas se assustam e falam, uau, né? Que coisa, que qualidade, né? E eu sempre tive a preocupação, e fazendo reality é muito legal isso, de trazer o jornalismo também, que era o quê? Tirar a emoção das pessoas e mostrar quem eram as pessoas que estavam ali. Então, esse é o reality, né? Quem é aquela noiva? Quem é aquele noivo? Quem é aquela família, né? Então, muito assim, era tudo combinado, as pessoas inventavam. Não dá pra ser, porque emoção você não inventa. Não é. Você não chega pra uma noiva e fala assim, agora é hora de você chorar. Não tem como! Se você não é atriz, não é? Agora é hora de você fingir que você brigou com a sua sogra. Meu amor, não tem como essas coisas, né? E com sonho não se brinca, né? Porque às vezes fala, as pessoas pediam aquilo. De verdade. De verdade, né? Então, assim, foi muito lindo, foi muito maravilhoso. E aí a gente teve que parar no meio da pandemia, porque aí veio a pandemia. Né? Teve focalizando antes, não teve? Então, era assim, eu fazia o Fábrica e aí a gente gravava temporada e ia ao ar. Quando ia ao ar, a gente já tinha gravado. E aí, neste período, eu fazia matérias para o programa da Eliana que eu amava, porque também eram matérias de emoção, de mostrar personagens do Brasil. Eu me dava muito bem com a Eliana, me dou, graças a Deus. Também foi uma grande professora para mim. Eu tenho muita gratidão a ela, tinha um grande orgulho de trabalhar com ela. E era um público diferente, o público do domingo, né? Então, eu fazia essas reportagens e também fazia participações esporádicas no Focalizando, porque Silvio queria. Era uma vontade dele. Dele. E aí, quando eu estava gravando a última temporada do Fábrica, o Pelé me chamou na época, né? Que era o nosso diretor artístico, e falou assim, temos um problema. Eu falei, ai meu Deus, qual? Aí ele falou, então, antes da pandemia de fato acontecer, né? Ele falou assim, o Silvio quer você no Fofocalizando. Ele quer que você fique fixa lá, que você apresente Fofocalizando. Aí eu falei,
pelo amor de Deus. Eu falei, fala pra ele que eu gosto tanto de estar aqui, que eu quero ficar aqui com as noivas, que é tão bonito esse programa, eu preciso terminar. Porque era no meio da temporada. Ele queria que eu saísse, essas coisas do Silvio, assim, maravilhosas, né? Aí ele falou assim, não, eu vou levando com ele até a gente conseguir finalizar aqui, gravar tudo, mas ele quer você lá. Então, eu tinha que fazer essas participações esporádicas. Aí, no meio do caminho, veio a pandemia, a gente teve que parar, não tinha como fazer. Aí, fui lá focalizando. E, no meio do caminho, teve a saída da Lívia, que apresentava o programa, e da Mara também. Que foi um susto para todos nós. A gente não esperava, de fato, o que aconteceu, né? A gente se dava muito bem. Eu me dava bem com as duas. Sei, tô brincando. Elas brigavam, mas eu me dava bem com as duas, graças a Deus, né? E foi um susto, foi um choque, porque eu achava que ela ia muito bem e que ela era a cara do programa. Mas, enfim, tem coisas maiores que a gente nunca sabe, né? Enfim, é uma história dela. Porque ela também fazia o programa Silvio Santos. Então, tem outras histórias que, né? A gente não são minhas, são dela. Então, cabe a ela contar, né? E aí, ela sai, a gente fica muito triste. E aí, eu fico com a missão de ficar ali, né? No programa. Só que vem a pandemia. E aí, no meio da pandemia, era o único programa do SBT que estava ao vivo. Porque os outros programas eram gravados e começaram a ter as reprises, porque já não tinha mais conteúdo. As pessoas não podiam entrar lá para gravar, porque estava tudo proibido. Então, era a gente e o jornalismo. Então, a única forma de comunicação ali com o público no ao vivo era a gente. Então, nós viramos o grande brinquedo dele durante a pandemia. Ele ligava todo dia. E aí, pedia pra eu contar piada, pedia pra dançar, pra cantar música do tempo dele. Aí, a gente tocava as músicas. Só que as pessoas estavam em casa. E aí, a audiência explodia. E ele ligava. E, às vezes, a gente estava no ar. Ele falava assim, mais meia hora no ar. Mais meia hora no ar. A gente já não tinha mais assunto, já não tinha mais fazer. Mas ele falava, toca a música da Aracide Almeida, que eu tô a fim de ouvir a Aracide Almeida. E a gente tocava e cantava e dançava. Falava, gente, esse programa é dele. Ele tá se divertindo, vamos fazer para ele, vamos fazer lindamente para ele. E aí outras pessoas da idade dele, ou também que não eram da idade dele, começaram a descobrir tudo aquilo, começaram a se acalmar, se divertir naquele momento que tava, né, muito difícil, muita gente morrendo, né, muita gente doente. E aí o programa começou a dar audiência. Então ele foi ficando feliz com tudo aquilo e foi virando. Aí tinha pergunta, tinha que triturar a notícia. Olha, tudo que você pode imaginar. Teve o Homem do Saco, não teve? Então, eu não Que é o peguei. Gabriel. Eu não peguei. Eu peguei já o Gabriel sem saco. Mas tinha, no começo tinha, né? Foi fofocando, depois fofocalizando, depois virou triturando, depois voltou a virar fofocalizando de novo. Mas o Dudu Camargo foi Homem do Saco e o Gabriel foi Homem do Saco. Os dois foram Homem do Saco. Foram. Então, aí no fim foi muito divertido, porque ali eu aprendi a fazer programa com o Silvio dirigindo. Foi muito ótimo. Que ele dirigia de casa, né? A gente tinha, né? Direção ali e tudo mais, a nossa produção. Mas ele ligava todo dia e pedia, eu gostei disso. Não, daquilo eu não gostei, melhor a gente tirar, vamos para outro quadro. E ele ia inventando gincanas pra gente fazer. Ai, que legal. Então, foi muito divertido. Então, durante a pandemia, era o que tinha. Aí, depois, aos poucos, os outros programas foram voltando, né? Porque a coisa foi sendo mais controlada. Mas era isso, eu ia todo dia para lá e com uma missão muito grande, porque o que foi dito para mim foi o seguinte, nós precisamos de você, nós precisamos desse programa no ar, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa vender merchandise, a gente precisa ter comercial, porque isso vai pagar a conta, inclusive dos funcionários que estão em casa. Sim. Então, era uma responsabilidade muito grande, muito grande nas minhas costas. Eu falei, eu não posso decepcionar. Então, eu tenho o Silvio pedindo isso e eu tenho milhares de funcionários do Grupo Silvio Santos que contam com isso. Vamos lá, a gente tem essa missão. Então, vamos juntos. Então, mas, ao mesmo tempo, foi muito difícil. Porque eu me divertia, mas com essa responsabilidade nas costas de levar o melhor. O programa foi crescendo, foi, né, virando uma coisa maior até. Foi cansativo também, né? Foi muito cansativo. E isso implicou na minha saúde também. Eu acabei tendo Covid 2 vezes nesse período. Foi o período que você se afastou? Não. Eu acabei me afastando depois, né? E aí, eu tive algumas questões de saúde por conta da Covid, por exemplo. No meu caso, não foi nem pulmonar, respiratório, mas foi circulatório. Aí tinha o risco de trombose, eu passei por tudo isso. Só que eu sempre fui muito discreta. Muito na minha. Eu não sou de ficar falando minha vida pessoal. Sim, então, as pessoas não acompanharam todo esse drama que eu vivia. E, enquanto isso, meu pai e minha mãe ficaram doentes. Os dois ficaram doentes, ao mesmo tempo.
Só que os meus pais são separados e meu irmão mora num outro estado. Então, eu fiquei com a responsabilidade também de cuidar dos dois. Meu Deus. Então, eu tinha que fazer o que eu estava fazendo no ar, eu tinha que cuidar do meu pai, eu tinha que cuidar da minha mãe. Não podia estar com eles presencialmente por conta da Covid, porque eu podia passar para eles. Sim. Então, eu tinha que cuidar à distância. Foi um período, assim, de muito, muito estresse. E ali, eu entrei no burnout, assim, total, de cansaço mental, físico e tal. Só que eu nunca falei nada para ninguém. Você ficou quieta, Eu fiquei quieta, porque eu falei, eu preciso tocar isso aqui. Eu preciso, é minha responsabilidade e eu me viro sozinha. Só que esse se virar sozinha é você chorar sozinha, é você, né? Eu sempre tive o apoio da minha família, do meu marido, do meu filho, que são maravilhosos, que eu amo muito, que são minha vida. Mas os dois são asmáticos de nascença. Então, eu não podia ter contato com eles. Então, eu fiquei também mais de praticamente 2 anos afastada deles também. Eles ficaram numa casa e eu fiquei em outra. Eles ficaram no interior e eu ficava em São Paulo para poder fazer. Então, eu fiquei sozinha. Eu me sentia muito sozinha. E aí, eu encontrei, depois de um período que a gente já tinha os testes, aquela coisa, teste rápido e tal, eu podia fazer o teste e encontrá-los. Mas eu fiquei muito sozinha. Então, era aquela angústia. Eu fiquei doente sozinha, porque eu não queria passar para ninguém, né? Sim. Tinha que voltar rápido pro ar. Então, assim, foi tudo muito estressante, muito mesmo. Caótico. Caótico. E eu acho que, assim, o que me ajudou mesmo foi fé. Assim, Que te manteve de pé. Sem dúvida. Foi a fé em Deus, que nunca me abandonou. Eu acho que a fé é fundamental na vida de qualquer pessoa. Seja qual for sua crença, você tem que ter, porque a gente não tá aqui sozinho, entendeu? A gente tem uma missão, a gente tem um propósito, né? Então, a gente tem que se apegar em alguma coisa, em alguém. E então, foi muito importante. E aí, depois disso, aí começou a impactar fisicamente. A minha mãe teve essa questão de saúde que a gente conseguiu depois, né? Tratar e tudo mais, que foi uma questão de saúde mental. E do meu pai foi uma saúde física, porque meu pai tem Parkinson. E era um Parkinson que, num primeiro momento, era tremor. Só que o Parkinson é uma doença degenerativa, só que neurodegenerativa. Portanto, toda a parte, né, de cognição da pessoa vai decaindo. Então, meu pai foi chegando num momento que, assim, a gente começava a ver sinais de demência, de falta de mobilidade. Então, ele foi apagando, assim, uma luz se apagando, ele foi morrendo, literalmente, perdendo massa muscular. E a garganta dele foi fechando. Então, ele não conseguia mais se alimentar, não conseguia falar. E eu cuidando dele. Então, meu pai virou meu filho. Então, eu tinha que carregar meu pai, eu tinha que dar banho no meu pai, eu tinha que limpar meu pai no banheiro. Então, você imagina, para um pai, né, a filha fazer isso. Então, no começo era difícil, ele chorava, ele sofria. Eu falava, pai, tá tudo bem. Tamo aqui, tamo junto, eu faço questão de cuidar de você. E no começo, eu não queria que ninguém cuidasse dele. Eu cuidava sozinha. E foi muito extenuante. Foi muito extenuante. Porque aí a gente acha que é super mulher, que a gente vai dar conta de tudo. Aí eu tive a hérnia de disco. Então as coisas vieram todas ao mesmo tempo. Meu Deus. Eu tava muito cansada. Eu não aguentava mais. E aí eu falei, eu preciso sair do ar. Eu preciso porque não vai dar pra mim aqui. Eu não ia aguento. dar mesmo. E eu acho que é muito difícil a gente reconhecer que não dá mais. Que a gente chegou no limite, né? Então eu pensava assim, bom, das duas uma, ou eu vou sucumbir e não vou aguentar, eu vou morrer aqui, não vou conseguir, ou eu vou assistir meu pai morrer de longe. E eu não queria aquilo. Eu queria estar com ele em todos os momentos, até a luz se apagar. Então eu falei, eu vou fazer isso. Porque o ao vivo diário não te permite esse cuidado. Não te permite você ficar, porque o programa não começa só na hora que a gente entra no ar. Não, começa bem antes. Bem antes. A gente tem que preparar o programa, a gente tem que estar lá, a gente tem que se maquiar, a gente tem que fazer reunião de pauta, a gente sai do programa, a gente faz outra reunião para ver como é que foi, a gente tem gravação. E eu não estava dando conta. Aí eu falei, agora é hora de parar. Agora, chegar neste ponto do parar é muito difícil. É um processo muito longo. Processo longo, processo dolorido. Mas eu encontrei com seu pai um dia... lá no GRAC, no jantar, e aí ele me disse uma coisa que eu não esqueci. Ele falou assim, o dia que eu entrar no meu carro e falar, não tô a fim de trabalhar, não estiver bem, ele falou, é o dia de parar. Ele falou, porque a gente precisa ir pro trabalho feliz, a gente precisa ir lá para contagiar as pessoas, e o dia que eu não estiver bem e pegar no carro e falar, não quero ir trabalhar, ele falou, aí eu sei que é o dia que eu tenho que parar.
E eu pensei muito nisso que seu pai falou. Então, eu agradeço muito você, Celso. Porque, assim, foi de uma verdade, foi de uma intensidade. E eu lembrei dessa frase, eu falei, eu preciso parar. Eu preciso, porque eu não estou conseguindo mais. Eu não estou conseguindo levar para as pessoas o que elas merecem. E eu mereço mais. Sim. Eu mereço também. Mas é difícil o não para a gente mesmo. Porque aí você faliu, né? Você... Encerrou um ciclo e... É isso. Acabou. E aí eu também não falei nada para ninguém. Eu só disse, eu preciso parar. E aí é difícil para as pessoas Sim, entenderem o entenderem. não. Falarem assim, mas como que você vai parar? Você tá aqui. Agora você vai Você parar? tá apresentando, você tá no auge, você tá aqui nessa emissora maravilhosa, você trabalha com pessoas incríveis, né? Todo mundo quer estar aqui. Como você tá dizendo não? E eu tava dizendo não. E eu queria que as pessoas ouvissem o não sem eu ter que fazer tudo que eu tinha que contar para as pessoas. Sem uma justificativa. Exato. Porque senão você se apoia nessa muleta... E não, o não é decisão minha. Eu decidi e eu acho que as pessoas têm que entender quando a gente não quer mais esse não. As pessoas têm que aceitar o nosso não. Assim como aceitam o nosso sim, tem que aceitar o nosso não. Então, eu saí numa boa, de portas abertas, com muito afeto, com muito carinho de todos os funcionários, desde as pessoas que recebiam a gente lá na portaria até a Daniela Beirute. Então, que me mandou uma mensagem linda, falando do pai dela, de tudo, que eu jamais vou postar, porque eu não exponho as pessoas e nem intimidades que são minhas, que só eu tenho que guardar. Mas eu saí bem e eles não sabiam de nada. Eles nunca souberam de nada. Então, eu estou falando uma coisa que eles não sabiam. Eu só pedi para parar. E eu não me arrependo, porque foram 2 anos que eu fiquei fora do ar, onde eu pude cuidar do meu pai e meu pai ressuscitou. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas foi um milagre. Eu acho que foi a fé, o cuidado, o amor, o carinho. E meu pai ressuscitou, meu pai voltou a falar, voltou a comer, ganhou peso, a gente fez cirurgias e tudo mais, mas assim, tá outra pessoa, tá feliz. Meu pai chegou a ter depressão, né? Porque você percebe a morte. Porque diferente do Alzheimer, que a pessoa não está consciente do que está acontecendo, o Parkinson, você está consciente que seu corpo não responde mais. Então você vê você se apagando. Você vai vendo tudo aquilo acontecer. Então, eu andava, não posso andar mais. Eu pegava a xícara de café, eu não posso mais. Eu fazia o meu café, eu não posso mais. Eu gosto de comer um chocolate, eu não posso mais mastigar. Eu só posso tomar por canudinho. E agora nem canudinho eu tô podendo mais, eu tenho que ser pela veia. Então, foi tudo muito... ele não levantava mais da cama, estava muito difícil. Então, eu falei, eu queria ver os momentos finais. E no fim, eu vi o ressuscitar do meu pai. Então, foi muito lindo. Foi um período importante. Eu fiz a cirurgia, então eu já ia ter que ficar de repouso mesmo, não tinha jeito. E aproveitei também esse período para voltar a estudar. Eu tinha feito a faculdade de História. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer um mestrado. E aí fiz o mestrado. Bora pro nosso ping-pong final? Vamos! Eu falo muito, né? Desculpa, não, mas tá? tá tudo certo. Eu gosto assim. Juro, eu gosto assim. Pode confiar. Uma palavra que te define. Eu acho que alegria. Alegria. Eu tento ser uma pessoa alegre e tento levar a alegria para as pessoas, porque eu acho que a alegria cura. Eu acho que cura dores. Um momento que mudou sua vida. O nascimento do meu filho. Certamente. Para muito melhor. A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Um sonho que ainda quer realizar. Nossa, são tantos! Eu tinha esse sonho, né, de fazer o mestrado. Agora é de fazer o doutorado. O doutorado! Tem que fazer, né? Que chique. Cheguei até aqui, né? Vamos nessa, né? Quero fazer outros cursos também. Legal. Mas eu tenho um sonho muito grande de viajar o mundo, assim. Eu tenho uma vontade de conhecer qualquer país, qualquer povo, qualquer cultura. Já tive a oportunidade de viajar para vários lugares, mas ainda faltam muitos. Então, meu grande sonho é dar uma volta ao mundo. Ai, que demais. Um conselho que você daria pro seu eu do passado? Olha, eu diria pro meu eu do passado que errar faz parte, que a gente não pode se definir pelos erros, mas que eles são necessários para a gente chegar onde a gente quer. E que esse caminho tortuoso faz com que a gente fique ainda mais forte, que a gente descubra quem são as pessoas no caminho com quem a gente pode contar, para a gente ser uma pessoa melhor. E que nunca a gente vai ser perfeito, porque perfeito é só Deus, existe, né? É verdade. Uma pessoa que marcou a sua vida. Silvio Santos. Defina a sua vida hoje em uma frase. Ai, meu Deus, em uma frase. Uma mulher forte, com suas fraquezas, mas em busca de sempre melhorar
e de fortalecer outras mulheres. Ah, maravilhosa, Cris. Eu gostaria muito de agradecer. Eu que te agradeço. Chegamos ao fim. Obrigada. Obrigada a Continue você. assim, maravilhosa, viu? Ela quem fala. Eu ficaria aqui 3 horas falando com ela. A gente sai daqui e vai tomar um café juntas. Sim, Pronto, combinado. pronto. Obrigada, Cris. Obrigada, muito obrigada a você. Obrigada a todo mundo por me ouvir aqui. Tagarela. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau, obrigada.